Olá. Então, os exercícios que eu vou fazer, não vou fazer todos por causa do tempo, mas o que eu vou fazer agora é esse daqui, tá? Todos eles seguem o mesmo padrãozinho, que a ideia é pegar mais a alma agora da atividade, tá? Então, sabendo a reação tal, eu escrevi ela aqui do lado na folha. Calcula a massa de H2O produzida, sabendo que 166 gramas de MnFO4 é produzida. Então, ele está falando de dois produtos, desse aqui e desse aqui. Ou seja, ele quer saber a massa que é produzida desse, sabendo que foi produzido 166 desse aqui. Então aqui está a equação reescrita, né? E ele informa que 166 gramas desse aqui foi produzido e quer saber quanto desse aqui é produzido em função desses 166 gramas. Qual é que é a ideia? A gente vai fazer uma regra de 3, tá? Só que a regra de 3, enfim, precisa de 3 valores, né? Os outros 2 valores vai sair da onde? Da massa molar das substâncias e dos coeficientes. A gente tem que calcular a massa molar do MnF4, a massa molar do H2O, e daí vamos multiplicar pelos coeficientes. Por quê? Porque a gente lê a equação como 4 mol de HF, 1 mol do MnO4, peraí que está desfocando, forma 1 mol do MnF4 mais 4 mols do H2O. Então, lembra que a massa molar que a gente calculava é a massa em gramas de 1 mol. Então, por exemplo, quando a gente vai na tabela periódica e procura a massa do hidrogênio, que é mais ou menos 1, e a massa do oxigênio, que é mais ou menos 16, a gente vai calcular aqui a massa dele, então, é 2 vezes 1 mais 16, isso dá 18. Então, é 18 gramas por mol, ou seja, cada mol de água tem 18 gramas. Só que aqui na equação ele está relacionando que tem 4 mols de água nessa situação. Então aqui a gente vai anotar 4 vezes 18. Isso vai dar 80, 72. Então, na verdade, a gente tem que, como é 4 mols de água, e 4 mols equivale a 72 gramas, então 72 gramas de água são formadas por uma certa massa aqui desse MnF4. Também temos que ver a massa dele. A massa do manganês aqui está 54,9. Então, vamos aqui anotar 54,9 mais 4, né, do flúor. O flúor é 19, então 4 vezes 19. Então, a gente vai ali. Calculadora. E vamos lançar o cálculo ali. 54,9 mais 4 vezes 19. 130,9 gramas. Então, a gente tem aqui a relação. 1 mol de MnF4 é 130,9 gramas. 4 mols de água é 72 gramas. Então, a gente sabe, finalmente, que 72 gramas de água são formadas quando 130 desse daqui são formadas nessa reação química. Então, ele quer saber quanto de água é formada se num certo dia lá, numa certa reação com certas quantidades, se formou 166 gramas de água. Então, a gente pode fazer agora a regra de 3. E da regra de 3, tem gente que decorou ou memorizou como montar ela de diferentes maneiras, eu prefiro assim. Na regra de 3, para a gente achar o valor de x, a gente vai multiplicar os números que estão perto do x, o semi em cima e do lado. Então, vai dar 72 vezes 130,9 dividido pelo número que está bem distante do x. Eu troquei, perdão. 72 vezes 166 dividido pelo valor que está longe do x. 130,9. E a gente resolve esse cálculo ali. 72 vezes 166 dividido por 130,9. Isso dá, então, 91
1,3 gramas. E, de fato, a resposta é essa. Alguns colegas estão relatando que alguns exercícios estão tendo resposta muito diferente do que eles acharam. Se a resposta é pouco diferente, não tem problema. Mas se é muito diferente, geralmente é algum problema de algum cálculo que aconteceu antes, tá? Sei lá, calculou errado aqui, esqueceu de botar o coeficiente aqui embaixo. Tem que tomar esses cuidados, então. Agora, perceba que essas outras duas informações a gente não usou. Isso sempre acontece? Sim, mas o que sempre acontece? Sempre vai ter dois que a gente vai usar informações, né, massa molar, etc e tal, e outros 2, ou 3, ou 4, depende do exercício do livro, que não. Então, por que a gente usou esses dois? Porque esses dois primeiro, o que se pedia coisa, calcula a massa de H2O, e o outro é o que se informava a coisa, 166 gramas de MnF4. Então, o exercício ele não lidava com informações e nem pedia informações desses outros dois, então a gente simplesmente ignora eles na equação. Vamos ver agora um pouco diferente aqui. Vamos ver esse aqui de baixo, número 4. Vamos repassar a equação aqui. 2HClO mais BeOH2 forma BeClO2 mais 4H2O. E ele pede para calcular... Não, 2H2O. Eu olhei na de baixo. Na de cima. Tá, 2H2O. Então, calcula a massa de BeOH2. Então, aqui o X é do BeOH2. Necessária, sabendo que 290 gramas de BsLO2 é produzido. Então, é produzido 290 desse daqui. Ok. Então, aqui está a segunda linha da regra de 3. A segunda linha é o valor do exercício e x. Então, aqui está a segunda linha. Vamos montar a primeira linha, então, agora. Aqui a gente tem o coeficiente 1 para os dois, percebe? Então, aqui nesse caso, a gente não vai precisar multiplicar por nada, porque é 1. Aqui a gente multiplicou por 4, porque são 4 mols de H2O. Aqui a gente não vai precisar multiplicar por nada, né? Que nem a gente não precisou multiplicar aqui, porque aqui é 1 para 1. Então, basta a gente calcular a massa molar desse cara e anotar aqui embaixo, e a massa molar desse aqui e anotar aqui embaixo. Então, vamos lá. A do berílio, a massa dele dá para dizer que é 9. Então, aqui, 9 mais o do oxigênio é 16, para ir um pouco mais rápido eu vou anotar assim, e vezes 2, porque tem duas vezes esse conjunto aqui. Então, isso vai dar 16 mais 1, 17. 17 vezes 2, 34. Mais 9, 43. Na dúvida, vamos dar uma conferida. Maravilha. Agora vamos ver aqui. Aqui é 9, mais o do cloro é 35,5 e do oxigênio é 16. E isso vezes 2. Então, aqui a gente vai ter 9 mais 35,5 mais 16, fecha parênteses, vezes 2. 112. Aqui a gente teria que multiplicar ainda pelo coeficiente, né? Que nem a gente fez aqui em cima. Só que como o coeficiente é 1, a gente não tem nada para multiplicar, né? 112 vezes 1 é 112, 43 vezes 1 é 43. Então, como 1 mol do hidróxido de berílio forma 1 mol desse cara aqui, do hipoclorito de berílio, então a gente vai ter que 43 gramas formam 112 gramas, né, do outro. Então, 290 gramas X.
Então, aqui a gente vai ter x igual aos números que estão em cima e do lado do x, dividido pelo número que está lá longe do x. Então, aqui a gente vai ter 43 vezes 290 dividido por 112, que deu 111,3 gramas. E é ali, bateu a resposta, tá? Esses são alguns exemplos que eu tô te dando para tu poder fazer mais tranquila o teu, tá? Qualquer coisa, prende o grito.